Oi, gente, vamos começar nossa aula de hoje falando de equação do primeiro grau. Só que eu decidi mostrar de uma forma diferente para vocês por enquanto, para a gente iniciar esse novo conceito. Então, nós temos aqui flor mais flor é igual a duas flores. Mas a flor mais flor também é igual a 6. Então, eu posso dizer que duas flores é igual a 6. Porque relação de igualdade é isso que significa, uma coisa é igual a outra, então eu posso relacionar elas. Aí eu tenho que, se eu tenho duas flores e vale 6, então uma flor vai valer 3. Concorda comigo que essa conta que eu fiz foi uma divisão? Eu peguei esse número 2 aqui e dividi 6 por 2, porque eu tenho 6 e duas flores, então significa que cada flor vai valer 3. A gente costuma ver esse tipo de brincadeira na internet, aparece no YouTube, no Facebook e vários outros tipos. Tem vários símbolos e aí vem dizendo a continha e no final pergunta: você sabe quanto vale tanto? Aí você vai ter que identificar dentro daqueles símbolos qual seria o valor de cada um para você substituir e descobrir o resultado. Nesse caso aqui, a gente diz que a flor ela é uma incógnita. A incógnita é um valor que a gente não conhece até então, até resolver a conta, tá bom? E é isso que nós fazemos também quando a gente fala de x. Muita gente tem medo quando aparece x, quando aparece y, quando aparece qualquer letra. A gente costuma usar o x, porque não é uma letra comum no nosso nas nossas palavras, no nosso idioma. Então, é mais prático usar o X para resolver as coisas. Mas pode aparecer qualquer outras letras, tá, gente? Inclusive, em concurso eles costumam fazer isso, até para dar uma confundida. Mas eu vou fazer aqui com X hoje, inicialmente, para mostrar algumas formas de aparecer essas equações do primeiro grau e como nós vamos manipulá-las, tá? A gente fala que a gente vai manipular a equação para a gente conseguir resolver a conta, ok? A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa aqui. X mais x igual a 6. Bem parecida com essa que eu mostrei para vocês das flores, né? Nós tínhamos x, flor mais flor. Era igual a 6 também. Então, se eu tenho x mais x, eu tenho 2x. Gente, é só contar o objeto. Eu tenho um objeto mais outro objeto que são iguais, então eu tenho dois objetos. 2x igual a quem? A 6. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou fazer agora. Se eu tenho 2x e 2x vale 6, então 1x só vai valer 3. Mas a conta que a gente faz, é bom a gente escrever. Olha só como que ela deveria ser escrita. X é igual a 6, né, que a gente tinha. E esse 2 a gente fala que ele está multiplicando x. Porque toda vez que eu tenho uma quantidade de objetos, esse valor, essa quantidade, ela está sendo multiplicada no objeto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu tenho esses marca-textos. Eu tenho 6 marca-textos. Se eu coloco 6 na frente de marca-texto, significa que eu estou multiplicando o objeto. Eu estou dizendo que eu tenho 6 daquela quantidade. Entendeu? Agora vamos lá. Se eu falo para vocês marca-texto, é 1. Mas se eu falo para vocês 2 marca-textos, então significa que eu estou multiplicando a quantidade de objetos por 2. E por aí vai. Olha aqui, eu estou multiplicando o x, o número 2. Então, ele vai passar, a gente fala que ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. E a fração, ela é uma divisão. Então, vai ficar x igual a 6 dividido para 2, 3. Essa é a nossa resposta. Tá bom? Vamos continuar porque a gente tem muita regrinha para aprender sobre manipulação de um lado para o outro da igualdade, tá? Agora eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. X mais x igual a 5, mas eu tenho mais x desse lado.
Da mesma forma que eu estava fazendo aquela hora, eu vou repetir aqui, ó. X mais x é 2x. Agora aqui, 5 mais x. Gente, tem como eu somar isso aqui? Não tem. 5 é um número e x é uma letra, é um objeto que eu ainda não sei quanto que vale. Então, não tem como eu somar. Então, o que eu vou fazer é repetir. Agora aqui embaixo, eu tenho 2x, mas a gente vai sempre tentar deixar as letras de um lado e os números do outro. O único número que a gente não vai passar para o outro lado logo de início são os números que estão multiplicando as letras, tá bom? Então, essa letra aqui eu vou passar ela para o outro lado da igualdade. Vocês viram que na outra conta era uma multiplicação e eu passei dividindo. Então, o contrário da soma é o quê? Subtração. Eu tenho sinal de menos, eu vou passar para cá, ó, sinal de mais. Menos x. Ó, tem sinal de mais, vou passar para cá, sinal de menos, tá? 5 eu vou repetir. Eu tenho dois objetos. Eu tiro um objeto, eu vou ficar com 1. Ó, novamente, eu tenho dois marca-textos. Eu tiro um marca-texto, então eu vou ficar com 1, tá? X igual a quem? 5. Pronto. Acabou. Só isso, gente. Vamos passar para a próxima. Ó, mesmo jeitinho daquela, mas dessa forma aqui já veio juntinho o x, tá? Eu vou repetir, 2x igual a 4. E esse 3 aqui, ele não tem sinal na frente, então significa que ele é positivo. Aí eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. É a mesma coisa, gente. Sempre que eu estiver invertendo o lado da igualdade, eu inverto o sinal, tá? Mais 3 eu vou passar para cá. Menos 3. Vai ficar 2x igual a quem? 4 menos 3, 1. Vamos lá. Qual era a regrinha? Eu estou multiplicando x. Então, eu vou passar x igual a 1. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Tem como dividir 1 para 2? Se a gente pensar em dinheiro, que é o que eu sempre ensino para os meus alunos, que é a maneira mais fácil da gente fazer divisão quando a gente não sabe a resposta. R$ 1 dividido para duas pessoas não dá 50 centavos? 50 centavos é 0,50. Ou 0,5, a mesma coisa, como nós vimos na aula de decimais, tá? Mas se você quiser deixar em forma de fração, também tá certo, tá bom, gente? O que costuma aparecer no concurso é que, dependendo da questão, você vai precisar ou em forma decimal ou em forma de fração. Para em forma de fração, olha a resposta, vê o que a questão está te pedindo. Se precisar, você faz para decimal. Mas só fazer a fração já tá ótimo, tá, gente? Só faz certinho, tá bom? Vamos lá. Aí, aqui, ó, um pouquinho mais aumentando a situação, vamos lá. 2x eu vou repetir, porque eu quero deixar as letras desse lado. Esse x aqui eu já vou passar para o lado de cá. Ele está positivo, porque ele não tem sinal na frente. Então, eu vou passar ele negativo. Repito o sinal de igualdade. O 5 já estava aqui. Eu não preciso botar o mais na frente, tá, gente? Porque ele é positivo e então não tem necessidade. Agora, esse 15 está do lado de cá. Eu vou passar ele para cá. Então, ele vai passar de mais 15, menos 15. Agora, vamos resolver. Eu tenho dois objetos, eu tiro um objeto. Como que eu sei que tem um? Porque quando a gente fala uma coisa só tipo assim, se eu falar caneta, eu tô me referindo ao quê? Uma caneta. Então, se eu tô falando x, eu tô me referindo a um x. Sempre que não tiver número na frente, quer dizer que ele é só um. É só ele sozinho mesmo. 2x menos x, x. Igual 5 menos 15. Gente, eu já falei sobre isso e vamos falar novamente. Eu devo 15. Por quê? Porque é menos. Eu tenho 5. Eu pago 5 do menos 15, eu fico devendo quanto? Devendo menos 10. É como se fosse a nossa conta de banco. Ninguém quer ficar com a conta negativa, mas quando tem aquele tal de cheque especial, não é assim que fica? Porque a gente tem um saldo e se a gente gastar, ele vai ficar o quê? Negativo, porque a gente vai dever. Então, sempre vamos pensar dessa forma, tá? E a resposta é essa aqui, x igual a menos 10. Ok? Vamos lá.
mais continhas. Olha só o que eu tenho aqui. Samara, o que está acontecendo? Eu tenho parênteses, eu preciso resolver o parêntese primeiro, é que nem expressão numérica? Não é, gente. Não é porque nós temos letra aqui dentro desse parênteses. Então, a gente vai fazer uma coisa chamada chuveirinho, que na matemática a gente chama de distributiva, tá? Porque a gente vai distribuir essa multiplicação aqui, porque esse 2 ele está multiplicando dentro do parênteses. Tudo que estiver dentro do parênteses ele vai estar multiplicando. Então, eu vou fazer a distribuição dessa multiplicação para tudo que está dentro do parênteses. Vai ser o seguinte, ó, chuveirinho, ó, vai chover em cima de quem está dentro do parênteses. 2 vezes x é 2x. Lembra que eu falei? Multiplicação das canetas, se eu tenho 2 multiplicando um objeto, vira 2 objetos. 2 vezes 2, como é mais, vai repetir o mais. 2 vezes 2, 4. Sinal de igualdade, o 10. Pronto, sumiu o parênteses, resolve normalmente, gente. 2x igual, 10 eu vou repetir, o mais 4 vai passar para cá, menos 4. 2x igual a 10 menos 4, 6. X igual a quem? A gente já até viu o que significa isso. 6, multiplicando aqui, passa dividindo, 2. X igual a quanto? Eu posso até colocar aqui na frente porque eu tô sem espaço. 3, tá? Não tem problema não, assim tá certo também, tá, gente? Mas se você quiser escrever ele bonitinho aqui, ó, x igual a 3. Pronto, tá bom? Vamos para a próxima. Próxima e última por enquanto, tá, gente? Olha só isso. Tem um 0 do lado de cá. O que vai acontecer, Samara? Nada, gente. Não vai acontecer nada. Olha só. Vou multiplicar de novo, fazer o meu chuveirinho aqui. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 1 é mais 2. Né? Eu tenho 2 multiplicando 1. Eu tinha 1. Multipliquei por 2, virou 2 objetos. E o 0 eu vou repetir. Esse 0 aqui vai sumir já já, porque eu vou passar número pro lado de cá, tá bom? É só porque, por enquanto, desse lado não tem nada. Ah, significa que isso tudo é igual a nada? Não, gente, vocês vão ver. Ó, porque a gente vai manipular a equação para descobrir quem? O valor de x, que é tudo o que a gente quer descobrir. Olha só, aqui eu descobri que x é igual a 3, aqui eu descobri que x é igual a menos 10, aqui é que x é igual a 0,5, que x é 5, que x é 3 também. Então, a gente manipula a equação para ela dar o resultado de x. Mas significa que se a gente fizesse a multiplicação aqui certinha, resolvesse, ia dar 0, sim, entendeu? Que nem, olha só, se eu colocasse aqui em cima, 2 vezes 3, porque eu descobri que aqui embaixo o resultado é 3. Se eu colocar aqui 2 vezes 3 é igual a 6. Por quê, gente? Igualdade é isso, significa que uma coisa é exatamente igual a outra. Por isso que a gente tem que saber as regrinhas de manipulação, porque senão a gente vai encontrar o resultado errado, tá bom? Vamos lá. Vou repetir 2x igual. Esse mais 2 vai passar menos 2. 0 menos 2? Não, porque o 0 não importa. Então, eu vou botar só menos 2, tá bom, gente? Por que passou menos 2? Porque era mais 2, passou para o outro lado, menos 2. X igual a menos 2. Esse 2 aqui está multiplicando x, então ele vai passar dividindo. Vamos lá, eu tenho 2 dividido para 2, eu tenho 1. Se eu tenho 2 balas, eu vou dividir para mim e para você que está aí assistindo comigo. Então, vai ficar uma bala para mim e uma bala para você. Só que é negativo, tá, gente? Então, ó, menos 1. Tá bom? O sinal a gente repete, tá? Lembra a regrinha de multiplicação que eu ensinei os sinais? Se tá menos com mais com menos? Então, é como se tivesse o mais aqui embaixo. Menos com mais, menos. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho disso aqui em questão de fração. Olha só. Se eu tenho menos 4 e aqui eu tenho menos 2, eu vou dividir 4 para 2, vai dar 2. E menos com menos é mais, por conta daquela regrinha que a gente tinha falado lá na outra aula, tá bom? É a mesma coisa. Resolve a divisão que tem que resolver, porque a fração ela é uma divisão do número de cima
dividido por um número de baixo, tá bom? E o sinal você ou repete, se for negativo em cima você vai botar negativo, se for negativo embaixo você vai botar negativo. Mas para isso tem que ser positivo em um ou no outro, tá bom? Se tiver só um sinal de negativo, repete. Se tiver dois sinais de negativo, bota positivo, tá ok? Só isso. Agora, vamos fazer os exercícios que eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Bons estudos!